Alô, galera! Prazer mais uma vez, estamos retornando agora para a parte 2 da nossa aulinha de teoria dos conjuntos, né? Então você que já pegou a primeira parte e os primeiros conceitos iniciais, nessa aula 2 é uma aula mais prática de exercício. Só que antes da gente entrar na parte de exercícios, é importante nós relembrarmos os principais conjuntos numéricos. Então a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida sobre os principais conjuntos numéricos e na sequência a gente já entra com as atividades, com os exercícios. Galera, é o seguinte, é importante que a gente saiba quais são os conjuntos numéricos existentes e principalmente as simbologias utilizadas. Então, o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Quem é o conjunto dos números naturais? São todos os números inteiros e positivos. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora para o infinito positivo. Observa que começa do 0. Professor, mas tem alguns casos que o 0 não irá aparecer? Tem. Quando aparecer uma abreviação na letra N, que representa o conjunto dos números naturais. Quando aparecer o asterisco, indica que o 0 não está presente. Então, aí, nesse caso, eu não vou começar mais do 0, eu vou começar do 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? Então, números naturais são todos os números inteiros e positivos a partir do 0. Existe um outro conjunto que é chamado conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, N é natural, Z é inteiro. Quem é o conjunto dos números inteiros? Vem lá do infinito negativo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito positivo. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito, só que ele é infinito dos dois lados, infinito negativo e infinito positivo. Já o natural, não. Ele é infinito só de um lado, só do infinito positivo. O infinito negativo, não, ele nem tem negativo, ele começa do 0, né? Então, já o inteiro, não. São todos os negativos e todos os positivos, inclusive o 0. Professor, em algum caso pode o 0 não aparecer? Pode, desde que apareça o asterisco, indica que o 0 também não está presente, ok? Quero chamar a atenção de vocês para uma forma muito comum de fazer referência ao conjunto do número inteiro, principalmente adotada por concursos públicos. Então, não muito comum no seu aprendizado. Talvez você lá no seu ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, não é uma linguagem muito comum usada pelo professor no dia a dia, mas é uma prática comum dos concursos públicos. Chamar, por exemplo, inteiros não negativos. Galera, quando eu digo inteiro não negativo, eu quero dizer simplesmente os inteiros positivos. Então, quem são os inteiros não negativos? São todos os inteiros positivos. Como ele disse sem o 0, então o 0 não vai entrar. Professor, mas por que não fala logo inteiro positivo? É porque é uma prática de linguagem. Então, a linguagem utilizada é inteiro não negativo. Inteiro não negativo quer dizer somente os positivos. Capta isso daí, ok? Inteiros não positivos, a mesma coisa, agora ao contrário, né? Se ele é não positivo é porque ele é negativo, então vai entrar só os negativos aqui, ok? Então acostumem com essa linguagem aqui. Quando se diz não negativo, ele quer dizer somente os positivos. Quando ele diz não positivo, ele quer dizer somente os negativos. Bom, então nós podemos dizer que tudo que é natural é inteiro. O conjunto N está dentro do conjunto Z. Racional. O racional envolve todos os números inteiros, positivos, negativos e mais os números fracionários decimais. Em tese, nós dizemos que número racional é todo número na qual dá para ser feita uma divisão, ó, A sobre B com B diferente de 0. A dividido por B pertence a Z. Sempre que for possível fazer essa divisão, nós temos um número racional. Bom, mas essa divisão nem sempre dá um número inteiro, pode dar um número decimal. É permitido dar número decimal? Desde que os decimais sejam finitos. Veja bem, eu posso ter decimal finito e eu posso ter decimal infinito. O que é decimal? São valores
expressos por vírgula. Isso é um decimal. Mas é um decimal finito. Ele chegou aqui no 2, parou. Ele não dá mais sequência. Ele acaba ali. Então, é um decimal finito. Agora, tem casos de decimais que sempre vai ter um outro número, que é o caso do número π, por exemplo. Né? Então, ele é um decimal infinito. Tá? Dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Professor, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um número decimal, né, que vai estar expresso por vírgula, aonde os valores decimais começam a se repetir, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, 25, 25, 25, o próximo 25, o próximo 25, o próximo 25. Então, vai repetindo essa sequência aí. Quando você tem um número que repete os valores depois da vírgula, nós temos o caso de uma dízima periódica. A dízima é um numeral infinito. A dízima é um numeral infinito. Vai ter infinitos valores, ela não acaba nunca. Mas ela é chamada de periódica porque esses valores acabam se repetindo, ok? Então, dízima periódica. As dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. Raízes exatas. Se eu tenho uma raiz exata, quando eu digo raiz exata, não quer dizer que seja somente um número inteiro. Pode ser um número decimal, desde que seja um decimal finito, ok? Isso quer dizer, então, que tudo que é natural é inteiro e tudo que é inteiro é racional, ok? Bom, e aí nós temos uma outra categoria que é o dos irracionais. Quem são os irracionais? É tudo aquilo que não é racional, ok? São os números que não podem ser escritos na forma representados por fração, tá? Então, raízes inexatas, decimais infinitos e não periódicos, ok? Então, toda dízima não periódica, veja bem, dízima são números decimais infinitos. Quando a gente diz periódica, porque repete os valores. Quando nós dizemos não periódicas, é porque os valores não se repetem. Então, dízimas não periódicas fazem parte do conjunto dos números irracionais. As periódicas do conjunto dos números racionais. Então, aqui um exemplo, o número π, né? 3,14592 e aí vai embora. O número de Euler também é uma dízima não periódica, então ele faz parte também dos números irracionais. Raiz quadrada de 2, enfim, tem vários outros aí. Dessa forma, não existe nenhuma associação entre o irracional e o racional. Eles são conjuntos disjuntos. Lembram o que era conjunto disjuntos? Eram conjuntos que não possuíam elementos comuns. Então, não tem nada no I que pertença ao Q. São separados. Ok? E aí nós temos o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? É o conjunto formado por todos os racionais e irracionais. Ou seja, é a união do Q com o I. Tudo que é racional e irracional é chamado de real. Então a gente pode dizer que N está dentro do conjunto Z, que Z está dentro do conjunto Q e que Q não tem nada a ver com I, são conjuntos disjuntos, mas que a soma deles todos representa o conjunto dos números reais, ok? E aí eu teria um outro conjunto aqui, que seria o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, ele engloba todos os conjuntos reais e também uma parte imaginária, ok? Então, o conjunto dos números complexos, tudo que é real é complexo, professor? É. O conjunto dos números reais pertence ao conjunto dos números complexos. E os números complexos, além da parte real, possuem uma parte imaginária, ok? Que numa outra oportunidade, na nossa aulinha sobre números complexos, a gente vai aprofundar nele. Tranquilo? Bom, vamos então para os exercícios. Primeiro exercício, eu tenho aqui o seguinte, a OCP 2012. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Em relação aos conjuntos A, B
e C, assinale a alternativa correta. Aí eu tenho aqui as referências. Vamos analisar cada um deles de acordo com os conhecimentos adquiridos na aula de teoria dos conjuntos. Quem é o meu conjunto A? 1 e 2. Meu conjunto A, 1 e 2. Quem é o meu conjunto B? Conjunto B, 1, 2 e 3. Quem é o meu conjunto C? 1, 2, 3 e 4, ok? Esses são os elementos de cada um desses conjuntos. E aí ele fez aqui uma série de análises. Observe que A, B e C são conjuntos. Galera, o símbolo de pertence e não pertence é utilizado quando? Na nossa aula de teoria dos conjuntos, nós vimos que o símbolo de pertence e não pertence são utilizados quando eu estiver comparando elemento com conjunto. E quando eu comparo conjunto com conjunto, eu tenho que usar os símbolos de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém. Ok? Sendo assim, a letra E, D e C já descarta, porque está usando o símbolo de pertence e não pertence. Não posso usar esse símbolo quando estiver comparando dois conjuntos. Então, a minha resposta vai ficar entre A e B. Na letra B, ele já diz aqui que A não está contido em B, o que não é verdade, porque todos os elementos de A aparecem em B. Se todos os elementos de A aparecem em B, então A está contido em B, é o que afirma na letra A. E B está contido em C, todos os elementos de B aparecem em C. Então, resposta correta, letra A. A está contido em B, B está contido em C. Beleza? Vamos para mais um aí. Exercício 2. Eu tenho aqui a seguinte situação. CPERJ, 2012. Dois conjuntos B e C são subconjuntos de um conjunto A. Porém, A também é subconjunto de B e contém os elementos de C. Desse modo, pode-se afirmar que, olha só, galera, B e C são subconjuntos de A. Na nossa aula de teoria de conjuntos, eu mostrei para vocês várias formas de dizer que um conjunto está contido em outra. Lá nós informamos que nós podemos dizer que A está incluso em B, que A faz parte de B, que A está contido em B e também que A é subconjunto de B. Todas essas formas expressam a mesma coisa, que um conjunto está dentro do outro, ou seja, todos os elementos de um também pertencem ao outro, ok? Então, se eu digo que B e C são subconjuntos de A, eu quero dizer que B está contido em A e C também está contido em A. Isso que quer dizer B e C subconjunto de A. Quando eu digo que um conjunto é subconjunto do outro, eu quero dizer que todos os elementos de um são elementos do outro também, tá? Fazem parte do elemento do outro. Se ele diz que A é também subconjunto de B, então quer dizer que todos os elementos de A também são elementos de B. Então A é subconjunto de B, então A está contido em B. Lembram das propriedades? Dentre as propriedades que nós estudamos, uma delas era chamada de propriedade transitiva. O que é a propriedade transitiva? Se eu tenho que um conjunto está dentro do outro e esse outro está dentro de um terceiro conjunto, então o primeiro está dentro do terceiro. Aí nós vimos também, dentre as propriedades lá, o seguinte: se um conjunto A está dentro do conjunto B e o B também está dentro do A, é porque eles são iguais. Então, se B está dentro de A e A está dentro de B, é porque A é igual a B, ok? Bom, e ele disse também que A contém os elementos de C. Obviamente, se C está contido em A, então A contém o conjunto C, ok? Veja bem, se A e B são iguais e A contém C, vocês concordam que B também contém C? É óbvio, se A é igual a B
e A contém C, então B também contém o conjunto C. Se B contém o conjunto C, é a mesma coisa que eu dizer que C está contido em B, que C é subconjunto de B. Então, olha aqui a letra A, ó. A igual a B e C está contido em B. Ok? Essa é a verdade. Tranquilo? Vamos para mais um aí. Exercício 3. IESES PM de Santa Catarina. Leia as afirmações a seguir. Os números naturais são aqueles inteiros não positivos mais o zero. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais. Assinale a alternativa correta. Somente a 2 é verdadeira, somente a 3, somente a 1, somente as assertativas 2 e 3 estão corretas, ok? Bom, vamos analisar aqui o seguinte. Com base no que a gente acabou de falar aqui no início dessa aula, que nós falamos sobre cada um dos conjuntos. O que eu falei a respeito do primeiro deles, que é o conjunto dos números naturais? Quem são os números naturais? Naturais são todos os números inteiros e positivos a partir do 0, 0, 1, 2, 3 e assim vai embora. O que ele está falando aqui na primeira? Os números naturais são aqueles inteiros até aí, beleza. Não positivos, galera. Lembram que eu fiz referência sobre não positivo? Não positivo quer dizer o quê? Quer dizer que é negativo. E os números naturais são negativos? Não, eles são positivos, eles não são negativos. Então está errado dizer não positivos, ok? Então a número 1, isso aqui é falsa. Isso aqui é falsa. Vamos para o número 2. Os números irracionais são aqueles que representam dízimas periódicas? Errado! Números irracionais representam as dízimas não periódicas. Não periódicas, aquelas que não se repetem. São números infinitos não repetitivos. E isso representa o conjunto dos irracionais. E aqui ele está dizendo que é periódico. Periódico é os racionais, o conjunto Q. Então isso aqui também é falsa. Vamos para a terceira. Os números reais representam a soma dos números racionais com os irracionais? Ah, isso é verdadeiro. Nós vimos que a união de Q com o I é igual aos reais. Ou seja, os irracionais mais os irracionais. Então, a terceira é verdadeira. Sendo assim, resposta correta, letra B, somente a assertativa 3 está correta. Beleza? Então tá aí, está respondida a questão. Exercícios de conjuntos geralmente são exercícios rápidos, né? Não tem muita demanda porque a gente não envolve muito cálculo, envolve muita propriedade e tal, análise, mas cálculo em si não muito, ok? Muito raramente a gente vai fazer cálculo em exercícios de conjuntos. FGV 2010. A, B e C são 3 conjuntos. Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir. Se todos os elementos de A pertencem a B, então A e B são o mesmo conjunto? Segundo, se A e C não possuem elementos em comum, então um dos dois é um conjunto vazio? Terceiro, se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a C, então todos os elementos de A pertencem a C? Beleza? Bom, assinale. Somente a afirmativa 1 é correta, somente a 2, somente a 3, somente 1 e 3 e somente 2 e 3. Bom, para nós fazermos essa verificação de qual é correta aqui, nós precisamos analisar cada uma daquelas assertativas. Vamos analisar a primeira assertativa. O que dizia na primeira assertativa? Se todos os elementos de A pertencem a B, então A e B são o mesmo conjunto? Galera, olha só o que ela está dizendo. Ela está dizendo que todos os elementos de A pertencem a B.
Isso é suficiente para nós dizermos que A e B são o mesmo conjunto? Observe que são duas situações que eu tenho que verificar. Para nós expressarmos essa igualdade, existe condição necessária e condição necessária e suficiente. Tá? Então, para dizer que os elementos de A pertencem a B, a condição necessária é que todos os elementos de A apareçam em B. Agora, o fato disso acontecer não implica necessariamente que B vai ser igual a A. Não é condição suficiente para dizer que eles são o mesmo conjunto. Quer um exemplo? Olha só, vamos supor que eu tenha aqui A é 1 e 2, e tenha aqui B é 1, 2 e 3. Olha só, todos os elementos de A pertencem a B. Pertence, mas eles são o mesmo conjunto? Não. B é 1, 2 e 3. A é só 1 e 2. Então, eles são conjuntos diferentes. São conjuntos diferentes, mas todos os elementos de A estão em B. Beleza? Então, essa resposta é falsa. Eu não posso usar isso como uma verdade. Outra afirmativa. Se A e C não possuem elementos comuns, então um dos dois é conjunto vazio? Não, galera. Eu não posso fazer essa afirmativa. Isso, o fato deles não terem elementos comuns, não implica necessariamente que um deles é vazio. Lembram que nós falamos sobre conjunto disjunto? O que é um conjunto disjunto? São conjuntos que possuem elementos diferentes, não têm elementos iguais. Por exemplo, olha só, o conjunto A, 1 e 2, o conjunto C, 3, 4 e 5. Possuem elementos comuns? Não. O A tem 2 elementos, que é o 1 e o 2. O C tem 3 elementos, que é o 3, 4 e 5. Mesmo que eles tivessem a mesma quantidade de elementos, vou tirar o 5 fora aqui, ó, só 3 e 4, eles continuam não tendo elementos comuns. E aí, eles são vazios? Não, não são vazios. Tem elementos, tem 2 elementos, ok? Então, não é condição necessária e suficiente para nós dizermos que um deles é conjunto vazio. E na assertativa 3, nós temos o seguinte. Se todos os elementos de A pertencem a B, todos os elementos de B pertencem a C, então todos os elementos de A pertencem a C, isso sim é verdadeiro. Propriedade transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido no conjunto C. Se todos os elementos de A estão contidos em B, todos de A estão contidos em B, todos de B estão contidos em C, então obrigatoriamente os elementos de A estão contidos em C. Isso é uma verdade, ok? É a propriedade transitiva lá, que nós vimos na aula anterior. Então, a resposta correta, galera, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Letra C. Beleza? Próximo exercício. Banca 6 Gran Rio 2010, galera. Em relação à teoria dos conjuntos, são apresentadas as afirmativas a seguir. Nós temos 4 afirmativas aqui. Para qualquer conjunto A, o conjunto vazio está contido no conjunto A e o A está contido no conjunto universal, onde a bolinha interceptada com a barrinha é o conjunto vazio e o U é o conjunto universo, ou conjunto universal. Segunda afirmativa, para qualquer conjunto A está contido em A. Afirmativa 3, para dois conjuntos quaisquer A e B, A igual a B, somente só se A estiver contido em B e B estiver contido em A, mas se A está contido em B, é possível que A seja igual a B. E na quarta, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Beleza, então nós temos aqui 4 afirmações e vamos julgá-las, né? Aqui ele pergunta quais estão corretas. Mais uma vez a gente tem que analisar uma a uma para identificar se está correto ou não. A primeira dizia o seguinte: para qualquer conjunto
O conjunto vazio está dentro dele? Sim, esta é uma propriedade. Nós vimos, o conjunto vazio está presente em todos os conjuntos. Então, isso é verdadeiro. A está contido dentro do conjunto universo? Obviamente. Quem é o conjunto universo, galera? É o conjunto que contém todos os elementos que está sendo analisado. Então, A vai estar sempre dentro do conjunto universo. Ok? Isso é uma verdade. Então, a primeira é correta. Então, eu sei que eu tenho um na A, na B, na D e na E. Eu sei que a letra C não é, porque não tem um. Então, vamos analisar 2 agora. Para qualquer conjunto A, então aqui é verdadeiro. Vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Para qualquer conjunto A está contido em A? Claro que sim. Propriedade reflexiva. Todo conjunto está dentro dele mesmo. Nós já vimos isso. Então é verdadeiro. A 2 também é verdadeira. Então, 1 e 2 aparece aqui e aqui. Não aparece na letra B. Então, letra B e C eu já sei que é falsa. Vamos para a terceira. Para dois conjuntos quaisquer A e B, A igual a B somente se A estiver contido em B e B estiver contido em A. Bom, isso é a condição para que dois conjuntos sejam iguais. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, né? Para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso, né? Então vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um super curso pré-edital. Você pode ter certeza que este curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completaço, um curso de 6 meses. Durante 6 meses você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aí aproximadamente 1 milhão de inscritos, é isso mesmo, 1 milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso, né? Professor, como é que eu faço para ter acesso aí às aulas inteiras, sem o corte do senhor, né? Então vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por 7 dias. Durante 7 dias você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach, né? Mas para isso tem aí algumas regrinhas, né? Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E de preferência marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas, né? Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor, né? Tem que curtir o vídeo do professor, tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Esse código aqui tem tempo limitado, tá certo? Tem tempo limitado, que é INSS YouTube 05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas, dos nossos professores da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá aqui.